Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre right sizing de pods em clusters de Kubernetes. Bom, um pouquinho sobre mim, sou Head de DevSecOps na Real Cloud, sou formado em Ciência da Computação no Cefet. Tá? A Real Cloud atua como uma consultoria de cloud, também como integradora de algumas soluções. Eu vou estar falando um pouquinho sobre uma solução hoje. Bom, um pouquinho aqui da agenda. Primeiramente, eu vou falar de requests e limits para workloads de Kubernetes, que também já foi comentado aqui na palestra anterior pela Lara. O desafio de dimensionar workloads em Kubernetes, a solução. Na sequência, eu vou falar sobre a arquitetura da solução, uma demo rápida e um caso de sucesso. Bom, então, os requests, a gente sabe que eles garantem a quantidade mínima de recursos como CPU e memória para o pod conseguir rodar e ser agendado num nó do cluster de Kubernetes. E, por outro lado, o limite ele representa a quantidade máxima de recursos que o pod consegue consumir, para prevenir que ele use mais do que deveria. Bom, e aí um pouquinho sobre os desafios, né? O primeiro desafio é fazer a análise de consumo de cada workload, né? Então, para a maioria dos usuários de Kubernetes, eles vão ter dezenas, se não centenas ou milhares de workloads. E para conseguir dimensionar corretamente, você tem que fazer a análise de consumo de cada um desses workloads, que consome muito tempo do time de engenharia. Outro desafio é, uma vez definido analisado o consumo, né, do recurso, você vai ter recursos que vão estar super provisionados, que gera desperdício de recurso computacional, tanto na ótica energética sustentável quanto na ótica financeira também. Por outro lado, o subprovisionamento também gera problema de performance na aplicação. Tá? Então, aqui, exemplificando, né, o request lá em cima e o nível de utilização na linha azul. Bom, um pouquinho da solução, uma parceria Real Cloud chamada ScaleOps, que ela atua em diversas camadas, né? Dentre elas o dimensionamento automatizado de pods, otimização de HPA, BIMPAC inteligente, alocação de pods, trazendo melhoria da performance do cluster e também troubleshooting a nível de cluster e de workload. Bom, aqui um pouquinho de como é que funciona a arquitetura da ScaleOps. É uma plataforma totalmente self-hosted dentro do seu cluster de Kubernetes. Então, todos os componentes rodam inteiramente dentro do cluster. Não tem dependência externa de nenhum SaaS, de comunicação externa, tá? Então, a gente tem alguns componentes, né? Tem um agente fazendo o tracking ali dos novos pods criados, né? E da orquestração desses pods. E ele se comunica diretamente com o Prometheus, observando as métricas de utilização, que é utilizado também pela plataforma, ali no passo 2. Né? No passo 3.1, a gente tem um outro componente chamado Recommender, que observa tanto as métricas que vêm do Prometheus, quanto eventos do API Server do Kubernetes, para definir se vai precisar fazer um ajuste de um pod ou não. Tá? O ponto 4, o Recommender, ele gera CRDs de recomendações. No passo 5, tem um outro componente que faz aí sim os updates, e ele trabalha em conjunto com o Admission Webhook, que observa as requisições que chegam do API Server e mutam em tempo real. Né? Então tem um update dos pods que já estão rodando, ele vai precisar fazer o ajuste. E aí, conforme a pipeline vai lançando novas versões de cada workload, o webhook observa o request que chega da pipe e muta em tempo real. Então ele muda somente o pod, ele não fica mexendo no manifesto para não gerar drift. E o último componente é o dashboard, né, que é o front-end da aplicação. Bom, aqui é um videozinho rápido só para mostrar como simples é essa instalação. Então, você tem um comando Helm que vai instalar todos os componentes. Aí eu estou acessando aqui o Cloud9. Já está do contexto do meu cluster. Dei um get pod. Dei um get pod de novo. E aqui eu vou fazer a instalação do Helm. Tá? Então aqui ele está criando o namespace do ScaleOps System, né, onde vai entrar onde vão subir todos os componentes. Está referenciando o repo. Boa. Bom, aí já rodou o Helm, né? Os componentes estão rodando. E aí, na sequência, para ter acesso ao dashboard, basta dar um comando port forward, expor o componente de front-end, que é o ScaleOps Dashboard. E aí, basta retomar ao Cloud9, clicar em Preview Running Application. E eu já tenho acesso ao dashboard. Beleza.
Aí, movendo. Aqui é um vídeo de uma demo rápida. Eu, que após a instalação precisa passar um tempo coletando as métricas, né? Uma vez o cluster já tendo coletado algumas métricas, vocês têm acesso a esse dashboard, onde ele, de cara, ele verifica quanto desperdício está sendo gerado no cluster, quantos workloads estão subprovisionados, quantos estão superprovisionados. No momento, a automação não está habilitada. Bom, e aqui a gente consegue ver na linha do tempo, né, aquela área achurada é desperdício, né? Então lá em cima, linha amarela é o request, linha amarela, e embaixo a linha verde é a simulação de qual é o request ideal, né, olhando a nível de cluster, e a linha azul lá embaixo, ó, o nível de utilização, tanto para CPU quanto para memória. Aqui abaixo, cada linha é um workload, né, debaixo de um namespace, com algumas estimativas já de savings e também qual de economia, né? E também qual é a sugestão de recomendação de ajuste. Tá? Aí eu estou filtrando aí pelos over provisions. Beleza. Bom, aí se eu escolher esse workload chamado Dynamic Load, eu consigo ver a linha do tempo. Eu consigo ver a mesma lógica, só que olhando para um workload, né? Então eu tenho o request original em amarelo, o nível de utilização em azul, né? Toda essa área branca é desperdício. A simulação está sugerindo ali para baixar para 1.28, de 3 para 1.28. Só que ele está usando a policy de produção. Todas essas policies são policies pré-configuradas dentro da plataforma. Se eu trocar para uma policy de custo, ele vai descer o nível, a recomendação, né, para priorizar o custo. Aí você pode ver que já fica bem próximo do nível de utilização. Na sequência, basta salvar a policy, clicar em Automate Right Size, daí para frente o componente vai seguir otimizando esse workload. Tá? Isso é pensando em uma automação de um workload. Bom, aí aqui se eu olhar para essa policy, né, eu troquei para policy de custo, mas a policy de produção ela tem uma varinha ao lado, né, escrito Auto Detected. Então, basicamente, o que a ScaleOps faz? Ela faz uma varredura do YAML e define qual é a melhor policy, que é um conjunto de configurações para cada um dos workloads. Então, a princípio, basta plugar a plataforma, ela já vai decidir qual é a melhor policy. Você consegue trocar a policy, mas também consegue restaurar para a policy original. Tá? E para automatizar, você consegue automatizar a nível de workload, a nível de namespace. E também o cluster inteiro. Basta clicar em Automate. Dali para frente, todos os workloads vão passar a ser automatizados pela plataforma. Beleza? E aí você pode ver que o desperdício já está caindo, né? Estava em 81%, já está em 55%. Conforme o tempo, também ele vai trigar os ajustes, né? Dependendo do tipo de workload, pode variar a forma como a troca vai ser feita, né? Pode ser assim que chega uma recomendação ou quando o workload for substituído por algum outro motivo. Então aqui eu estou entrando na policy de produção, tem algumas configurações ali de janela histórica, o headroom gerado em cima da recomendação, né, para ter um buffer de capacidade. E também tem o mecanismo de Active Reaction, que é justamente aquele componente que observa os eventos que vêm do API Server, né, para definir se você precisa fazer um ajuste por conta de algum spike de utilização, mesmo isso tendo sido ajustado por uma métrica histórica. Você também tem como ajustar o limite, né, apesar de que o default manter o limite original. E aqui, como eu comentei, dependendo do workload, né, se for deployment, stateful set, ele vai fazer o ajuste quando o pod for relançado. No caso de deployment, assim que aparecer a recomendação, ele vai fazendo o ajuste. Beleza? Bom, acho que é isso. É, Bom, aí aqui nessa parte tem uma visão de nós também, então tem algumas recomendações para serem feitas no autoscaler, tanto Carpenter ou Cluster Autoscaler, e você também pode automatizar.
Beleza. E mostrando aqui um caso de sucesso até por conta do tempo, todo mundo tá com fome já também, né? Qualquer coisa podem me procurar lá em cima no stand, a gente pode entrar em algum detalhe. Um caso de sucesso rápido, a gente não teve tempo hábil aí de autorizar o nome do cliente. Então aqui esse é um cluster EKS, tá rodando na AWS. Antes da automação ele tinha 668 vCPUs alocadas, né? E após a automação caiu para 327, então 51% de redução, uma redução expressiva. Aqui no gráfico a gente consegue ver, o alocável e os requests. E outro ponto interessante é que teve essa redução mesmo fazendo também ajustes para cima, né? Então aqui é onde diz Performance Optimize, são workloads que tiveram ajustes para cima de CPU ou memória e de Cost Optimize para baixo. Então, mesmo otimizando alguns workloads para cima, ainda teve uma redução muito expressiva. Bom, e é isso que eu queria passar para vocês hoje. A gente está aí como patrocinador, enfim, se quiserem procurar a gente para trocar uma ideia, estou aqui, o time está aí também e é isso. Obrigado.